Salmo 10. Não há, em minha opinião, um salmo que descreva a mente, os métodos, as obras, as palavras, os sentimentos e o destino do ímpio com tanta propriedade, plenitude e perspectiva como este salmo. Eu é de tal forma que, sem qualquer aspecto até o dia de hoje, não se tenha dito o suficiente, ou se houver algo faltando nos salmos que seguem, podemos encontrar aqui imagem e representação perfeitas da iniquidade. Este salmo, portanto, é um tipo, um modelo e uma descrição desse homem que, ainda que a seus olhos e aos olhos dos homens seja mais magnífico que o próprio Pedro, é detestável aos olhos de Deus. E foi isto que moveu Agostinho e aqueles que o sucederam a compreender o Salmo do Anticristo, Martinho Lutero. Versículo 1. Por que, Senhor, te conservas longe? A presença de Deus é a alegria de seu povo, mas qualquer suspeita de sua ausência é distração desmesurada. Lembremo-nos, então, de que o Senhor está perto. O refinador jamais se coloca distante da entrada da fornalha, quando o seu ouro está no fogo. E o Filho de Deus está sempre caminhando em meio às chamas quando seus santos filhos nelas são lançados. Charles Haddon Spurgeon. E te escondes nas horas de tribulação? Não se trata da tribulação, mas do fato de que a face de nosso Pai está escondida, o que nos atinge duramente. Caso precisemos de resposta à pergunta, por que te escondes? A encontramos no fato de que há uma necessidade não apenas para julgamento, mas pelo peso de coração que se sente quando sob tribulação. 1 Pedro 1,6. Mas como assim o seria se o Senhor deve resplandecer sobre nós, enquanto Ele está nos afligindo? Deveria o pai consolar seu filho enquanto o corrige? Ou ficaria o uso da repreensão? Onde ficaria o uso da repreensão? Um rosto sorridente e uma vara não são companheiros adequados. Deus despe as costas de modo que o choque seja sentido, pois apenas a aflição experimentada pode se tornar bendita. Caso fôssemos carregados nos braços de Deus em todas as correntezas, onde estaria a tribulação? Onde estaria a experiência que a tribulação é destinada a nos ensinar? Não se escondesse, o Senhor não haveria, de modo algum, tempo de tribulação. Podemos, da mesma forma, perguntar por que o sol não brilha à noite, mas sabe-se que certamente não haverá noite se ele brilhasse. Charles Haddon Spurgeon. Horas de tribulação deveriam ser horas de confiança. O coração fixo em Deus preveniria a existência de medos no coração. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor, Salmo 112, 7. Caso contrário, sem esta firmeza, seremos tão volúveis como um catavento, movidos por qualquer rajada das marés do mal. Nossas esperanças nadarão ou afundarão conforme as notícias que ouvirmos. A incredulidade somente desestimula Deus a mostrar seu poder ao nos ajudar. Stephen Charnock. Versículo 2. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. A denúncia se divide em duas acusações: orgulho e tirania. Um é a raiz e a causa da outra. A arrogância é o embrião da perseguição. Charles Haddon Spurgeon. A arrogância é um vício que fende e adentra tão rapidamente o coração dos homens
que, caso nos despíssemos de todas as falhas, uma por uma, indubitavelmente acharíamos que ela seria a última e a mais difícil de arrancar. Richard Hooker. Sejam presas das tramas que urdiram. Esta oração é plausível, justa e natural. Mesmo que nossos inimigos sejam juízes, não há nada mais justo do que os homens passarem por aquilo que desejam impor a outros. Nós apenas os pesamos em suas próprias balanças e avaliamos o seu milho em seu próprio alqueire. Não há ninguém que contestará a justiça de Deus quando ele enforca todos os Amãs em suas próprias forcas e lança todos os inimigos de seus Daniéis em suas próprias covas de leões. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 3. Porque o ímpio gloria-se no desejo de sua alma. Almeida, Revista Corrigida. A prova é tão completa e conclusiva sobre a questão do orgulho que não há júri que possa hesitar em dar veredito contrário ao prisioneiro no tribunal. A primeira testemunha depõe que ele é jactancioso. Pecadores que se gabam são os piores e mais desprezíveis homens, especialmente quando seus desejos asquerosos demais para serem de fato executados, se tornam o tema de suas jactâncias. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Outra testemunha deseja fazer o juramento e ser ouvida. Desta vez, há imprudência. O descaramento do rebelde orgulhoso está ainda mais aparente, pois ele bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Isso é insolência, que é orgulho desmascarado. Os únicos pecadores que são recebidos como respeitáveis são homens avarentos. Se um homem é fornicador ou bêbado, nós o lançamos para fora da igreja. Mas quem já ouviu sobre disciplina da igreja contra esse miserável idólatra, o homem avarento? Tremamos para que não sejamos participantes nesse pecado atroz de orgulho. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Cristo sabia o que dizia quando afirmou: ninguém pode servir a dois senhores. Quando o anjo e o demônio lutaram pelo corpo de Moisés, em Judas 1:9, não lutaram para saber quem ficaria com a parte, mas com o todo. Da mesma forma, lutam ainda por nossa alma, de modo a descobrir quem ficará com o todo. Henry Smith. Versículo 4. O perverso na sua soberba não investiga. Um rosto petulante e um coração quebrantado nunca caminham juntos. Não temos certeza de que os atenienses foram sábios quando estabeleceram que os homens deveriam ser testados no escuro para que seus semblantes não influenciassem os juízes, pois há muito mais a ser descoberto a partir do movimento dos músculos da face do que nas palavras dos lábios. A honestidade brilha no rosto e a perfídia se deixa ver nos olhos. Charles Haddon Spurgeon. Milhares morrerão e serão amaldiçoados antes de receberem perdão exclusivamente pelos méritos e pela obediência de Cristo. Quando os homens se contentarão com a maneira escolhida por Deus para salvá-los, o sangue da eterna aliança, você aceitará uma maldição a não ser que possa ser seu próprio Salvador? Você é tão orgulhoso a ponto de não depender de Deus? Merecerei ou nada terei? O que devo lhe dizer? Pobre é o que você é, e, contudo, orgulhoso. Não tem nada além de desventura e miséria e, entretanto, fala de compra. Aquele que tem orgulho de suas roupas e filiação não é tão desprezível aos olhos de Deus como aquele que tem orgulho de suas habilidades e assim despreza a submissão aos métodos de Deus para a sua salvação, proporcionada por Cristo e somente por
por sua justiça. Lewis Stuckley. O orgulho dos perversos é a razão principal para não buscarem o conhecimento de Deus. O orgulho dos perversos é a razão principal para não buscarem o conhecimento de Deus. O orgulho consiste na opinião de si mesmo que é excessivamente elevada. É, portanto, impaciente com um rival. Odeia um superior e não suporta um mestre. É evidente que nada pode ser mais doloroso para um coração orgulhoso do que a ideia de alguém como Deus. Tal ser só pode ser contemplado pelo orgulho com sentimento de horror, aversão e repúdio. Deve olhar para ele como seu inimigo natural, o grande inimigo a quem deve temer. O orgulhoso causou a queda de Satanás do céu ao inferno. Baniu nossos primeiros pais do paraíso. O orgulho causou a queda de Satanás do céu ao inferno. Baniu nossos primeiros pais do paraíso. E, de maneira semelhante, arruinará todos os que se satisfazem nele. Ele nos mantém ignorantes com relação a Deus, nos afasta de seu favor, nos impede de nos assemelharmos a Ele. Fiquemos alerta com orgulho. Tenha cuidado para que não se satisfaça. Nele, imperceptivelmente, de maneira não percebida, pois é, talvez, entre todos os pecados, o mais secreto, sutil e fascinante. Edward Payson. Que não há Deus são todas as suas cogitações. Entre montes de palha não havia um grão de trigo. O único lugar em que Deus não está é nos pensamentos dos perversos. Esta é uma acusação condenatória, pois onde o Deus do céu não está, o Senhor do inferno reina ferozmente. E se Deus não estiver em nossos pensamentos nos levarão à perdição. Charles Haddon Spurgeon. Alguns leem, não há Deus em todos os seus propósitos, astuciosos e presunçosos. Outros leem, todos os pensamentos concluem, não há Deus. Thomas Goodwin. Bagatelas podem nos possuir, mas que não há Deus são todas as nossas cogitações. Raramente o único objeto delas. Temos pensamentos duradouros sobre coisas transitórias e pensamentos ondulantes sobre um bem duradouro e eterno. Stephen Charnock. Versículo 5. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Ele olha para o alto, mas não alto o suficiente. Assim como Deus é esquecido, também o são os seus julgamentos. Ele não é capaz de compreender as coisas de Deus. Um suíno, um porco, fará uso de um telescópio antes que este homem estude a palavra de Deus para compreender a justiça do Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 6. Pois diz lá no seu íntimo, jamais seria abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Ó, impertinência, degrade-se. O homem acredita ser imutável e onipotente, também porque jamais será abalado. Charles Haddon Spurgeon. Pompeu, quando atacou em vão a cidade e não conseguiu tomá-la à força, elaborou a seguinte estratégia para que houvesse concordância. Ele disse aos habitantes que deixaria o cerco e instauraria a paz com eles sob a condição que permitissem que alguns soldados fracos, doentes e feridos entrassem na cidade para se recuperarem. Todos concordaram e quando a cidade estava segura, os soldados deixaram o exército de Pompeu entrar.
Uma segurança carnal consolidada abrirá as portas da alma para um exército inteiro de luxúrias. Thomas Brooks. Versículo 7. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Não há apenas um pequeno mal nisso, mas a boca está cheia disso. Uma serpente de 3 cabeças roubou sinuosidades e seu veneno. Uma serpente de 3 cabeças roubou suas sinuosidades e seu veneno de dentro do covil da boca escura do perverso. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 8. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Apesar da jactância deste miserável comum, aparentemente ele é tão covarde quanto é cruel. Ele interpreta o papel de bandido de estrada que surge repentinamente diante de um insuspeito viajante em alguma parte desolada da estrada. Charles Haddon Spurgeon. O ladrão árabe espreita como um lobo entre as montanhas de areia e frequentemente surge subitamente diante do viajante solitário. O assalta em um instante e então emerge novamente no deserto de colinas de areia e percalços acentuados, onde a perseguição é inútil. W. M. Thompson. And the Land and the Book. A Terra e o Livro. A extirpação da religião verdadeira é o grande objetivo dos inimigos da verdade e da justiça. E não há nada a que eles não se dobrem para executar esse objetivo. John Morrison. Versículo 9. Está ele de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e, na sua rede, o enleia. A opressão transforma príncipes em leões ferozes e juízes em lobos devoradores. É um pecado não natural, contra a luz da natureza. Nenhuma criatura oprime seu semelhante. Olhe para as aves de rapina, águias, abutres, gaviões, e nunca os encontrará rapinando seus semelhantes. Olhe para as feras da floresta, como o leão, o tigre, o lobo, o urso, e sempre os encontrará agindo com benevolência com seus semelhantes. E, contudo, os homens, de modo antinatural, voltam-se uns contra os outros, como os peixes no mar, os maiores engolindo os menores. Thomas Brooks. Versículo 10. Abaixa-se e rasteja. Você verá sua santidade, o Papa, lavando os pés dos peregrinos, se tal estratégia for necessária para influenciar as mentes da multidão iludida. Ou o verá sentando-se em um trono de púrpura, caso deseje fascinar e controlar os reis da terra. John Morrison. Versículo 11. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu. Virou o rosto e não verá isso nunca. Como no relato anterior, aqui neste, uma testemunha está próxima e ouve a fechadura da porta do coração. Este homem cruel se consola com a ideia de que Deus é cego, ou pelo menos esquecido. De fato, homem tendencioso e tolo. Charles Haddon Spurgeon. Os antigos pecados esquecidos pelos homens rapidamente se fixam em um entendimento infinito. O tempo não pode destruir o que foi conhecido desde a eternidade, porque deveriam ser esquecidos muitos anos depois de haverem ocorrido, considerando que tinham sido previstos desde a eternidade, antes mesmo que fossem cometidos ou que o criminoso fosse capaz de praticá-los. Poderíamos muito bem dizer que Deus não prevê nada do que será feito até o fim do mundo, assim como ele esquece tudo que tem sido feito desde o começo do mundo. Stephen
Charnock. Deus abstém de punir, e o homem, portanto, abstém-se de se arrepender. A abelha naturalmente produz mel, mas ferroa apenas quando se zanga. Thomas Watson. Porque a justiça parece piscar, os homens presumem que é cega, porque adia a punição. Eles imaginam que ela se nega a puni-los, porque ela nem sempre os reprova por seus pecados. Eles supõem que ela sempre os aprova, mas que eles saibam que a flecha silenciosa pode destruir tanto quanto o estrondoso canhão. Ainda que a paciência de Deus seja duradoura, não é eterna. W.M. Secker. Versículo 13. Por que razão despreza o ímpio a Deus? Nestes versículos, a descrição do perverso é condensada e o mal de seu caráter é identificado em sua fonte, a saber, ideias ateísticas com relação ao governo do mundo, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Caso não houvesse inferno para os outros homens, deveria haver um para aqueles que questionam sua justiça. Charles Haddon Spurgeon. Você acha que Deus não se lembra de nossos pecados porque nós os desconsideramos? Pois enquanto pecamos, a pontuação continua correndo e o juiz deposita todos os pecados na mesma memória, e seu rolo alcança os céus. Henry Smith. Versículo 14. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A malícia arbitrária encontrará a angústia pesarosa. Aqueles que abrigam a maldade herdarão o sofrimento. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 16. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tal confiança e fé podem parecer estranhas e irresponsáveis ao mundo. É como os que seus compatriotas supostamente sentiram, sendo verdadeira a história, com relação ao homem de quem é registrado que seus poderes de visão eram extraordinários, que ele podia ver distintamente a frota dos cartagineses chegando ao porto de Cartago, estando ele em Lilibeu, na Cilícia. Um homem que distinguiria o que via do outro lado de um oceano era capaz de falar de objetos tão distantes. Podia banquetear-se com o que outros não viam. Desse modo, a fé agora se coloca em sua Lilibeu, cidade portuária de Lilibeu, uma das principais bases cartaginesas da Cilícia, e vê a frota há muito lançada, chegando em segurança ao reduto desejado, desfrutando da bem-aventurança desse dia, ainda distante como se fosse o presente. Andrew A. Bonner. Versículo 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Há um tipo de onipotência na oração, como se tivesse participação e supremacia ao lado da onipotência de Deus, pois quebrou correntes de ferro, Atos 16, 25, 26. Abriu portões de ferro, Atos 12, do 5 ao 10. Destravou as janelas do céu, 1 Reis 18, 41. E destruiu os obstáculos da morte, João 11, do 40 ao 43. Satanás tem 3 títulos nas Escrituras, estabelecendo sua malignidade contra a Igreja do Senhor: um dragão para indicar sua malícia, uma serpente para indicar sua sutileza e um leão para indicar sua força. Mas nenhum destes pode permanecer diante da oração. A tão grande malícia de Amã afunda sob a oração de Esther.
a mais profunda diplomacia, o conselho de Aitofel esvai-se diante da oração de Davi. O maior exército, milhares e milhares de etíopes fogem como covardes diante da oração de Asa. Ed W. Reynolds.